O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje vai falar sobre literatura e com o escritor Carlos Edu. Tudo bem, Carlos? Prazer em receber você aqui no programa. Doracino, Edivaldo, é um prazer estar aqui, eu adorei o convite. Um local onde tem passado grandes nomes na área goiana, na literatura e outras áreas na área cultural. Realmente foi um prazer muito grande, satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá? Pois é, Doracino, para mim é mais uma vez uma satisfação muito grande estar aqui, entrevistar o Carlos Edu Bernardes, meu amigo de longa data, um confrade das letras, né? E é muito bom, eu acho que vai ser um papo legal. Você vai aí de casa, você vai perceber que a conversa vai ser boa. O Carlos Edu é escritor e começou muito novo, com 16 anos, publicando o que você escrevia. O que te levou a escrever a literatura? Normalmente a pessoa começa a escrever e qual foi assim, o estímulo maior para você continuar? Assim, a minha infância foi em Monte Alegre de Minas, quer dizer, aquela questão do goiano, gato que nasce em forno é biscoito, Então, eu tive muito dessa questão da convivência com avós no interior. Monte Alegre de Minas é mais rente aqui do que muita cidade goiana, Então, foi um goiano meio mineiro, apesar de ter nascido aqui, E meu avô materno era um entusiasta das letras, A casa dele era repleta de livros, primos também. Então, foi esse contato que eu tive desde pequeno com obras clássicas de Machado, de Assis, quer dizer, aquele primeiro contato com os grandes autores. E acredito que nisso aí, com a infância, o correndo na rua, moleque, livro, isso fez em mim nascer essa paixão pelas letras, pelos causos, pelos contos. Normalmente, quando assim, a criança está desenvolvendo, ela quer ser muita coisa, ela quer ser poeta, quer ser romancista, quer ser tocador de violão, quer ser cantor, quer ser artista plástico. Você teve essa fase de ser multiartista ou você já desde o começo você era escritor? Não, assim, é interessante, Aquela época nossa, todo mundo queria ser médico, Uhum. Inclusive as brincadeiras de médico, eram famosas, Mas não, isso foi mais mesmo na adolescência. Talvez a gente também vai desenvolvendo uma certa personalidade. Eu sempre fui, assim, um moleque mais introspectivo, eu gostava muito de ler. Eu acho que foi mais na adolescência. E com 16, 17 anos, eu tive os primeiros contatos com alguns jornais. Na época, eu estudava no Objetivo. E uma colega pegou alguns desses textos e conseguiu publicar no Popular. Era uma coisa com 17 anos de idade, quer dizer, isso veio, então, fazendo aquele trabalho dentro da gente, E, posteriormente, a gente sempre viu que é uma área árdua, difícil escrever, quer dizer, e já mais velho, eu acabei fazendo ciências contábeis aqui na Católica, naquela época, na Católica, e comecei a trabalhar na área da informática. Trabalhei muitos anos na informática, casei muito novo, 22 anos de idade, os filhos nasceram, e essa parte literária foi ficando mais naqueles momentos, que tentava conciliar com o trabalho em si. Aquela famosa questão, Você escreve? Escreveu. Trabalha com o quê, Então, é uma área que a gente, agora, há pouco tempo, que a gente tem tentado fazer uma coisa mais incisiva, mais voltada mesmo para essa área específica. Mas você passou também pela área do meio ambiente, pela preservação ambiental. Como é que foi essa história? Sua história nessa área? Porque, posteriormente, nessa lida com a parte de exatas, porque as ciências contábeis, ela entrou na minha vida porque eu trabalhava com computação, na década de 70. Mas tive problemas, até de saúde, que é aquela coisa, não bate com o seu interior, seu jeitão, que já era um germezinho aí da literatura, da coisa em si. E no psicotécnico que eu fiz na empresa que eu trabalhava, falou assim, olha, você tem que ir para a área de humanas, você vai para ser um cara estressado, perigoso isso, até para o lado de saúde. E acabei entrando aqui na PUC para filosofia e formei em filosofia. E a filosofia, então, foi mais um adendo aí nessa ânsia que já existia para fazer coisas nessa área humana, literatura, arte em si. Então foi aí que formei filosofia e fiz a especialização em educação ambiental, que é a filosofia voltada para a natureza, aquela, em geral, essa parte humanas de
filosofia, arte, meio ambiente, tem uma conjunção interessantíssima, né? Ela vai dar numa boa literatura, né? Dá bons motivos para se escrever. É verdade. E trabalhei durante 7 anos nessa parte de meio ambiente, na área de educação ambiental. E viajei muito por esse interior de Goiás e na parte de construções de hidrelétricas. Então fiz muito trabalho de educação ambiental com o pessoal de ribeirinhos, assentados, né, levando essa questão do que a obra estava fazendo, como que eles iam ser deslocados, que continuava da mesma maneira a mesma terra, continuava com suas questões culturais, quer dizer, é aquele trabalho que o desenvolvimento chega e você tem que minimizar esse impacto de uma maneira boa, né, para esse pessoal. E foram alguns anos muito interessantes. Carlos Edu, você fala a questão ambiental, hoje nós estamos vendo que está faltando água, né, Doracina? Então parece que o Brasil, diz que era o país da água, hoje parece que está faltando água em tudo quanto é lugar. São Paulo está quase que racionando água, já está racionando água. Você acha que nós, seres humanos, tem alguma forma de ajudar nessa preservação da água, ou isso é uma coisa da natureza e nós vamos ter que encarar? Eu acho que tem de tudo um pouco. Você lembra que a gente era menino, qual que era uma das campanhas da Legião da Boa Vontade? Água é o bem inesgotável. Isso foi que anos 70, né? Então passaram-se o quê? 30, 40 anos, nós estamos vendo que aquilo não era a água realmente, porque no mundo hoje nós temos menos de 1% de água potável, apesar de todo esse volume. Mas existe uma questão muito grande com o ser humano, que é isso: enquanto a coisa não chega realmente na sua porta, você não se preocupa com algo que parece que você não vê. Então talvez essa campanha de intensificação, não de conscientização, eu gosto de falar em sensibilização, sensibilizar para que a coisa realmente chegue cada vez mais próximo, porque não precise de ações futuras drásticas ou até mesmo que não, às vezes talvez nem possa existir em algumas regiões. Eu vejo por aí, uma sensibilização cada vez maior. Voltando um pouco para a sua literatura, você lançou um livro que eu acho um título interessantíssimo, que é Minhas Mulheres, Essas Ventanias. Isso. O que te levou a escrever? Porque aqui você escreve sobre vários nomes, há uma ligação com algum outro fato, enfim, como é o livro? Esse livro, ele demorou 16 anos para sair da gaveta. Ele começou final dos anos 90, quando teve início aquela época de listas de literatura pela internet. Né? Eu conheci o Edival aqui em Goiânia e nós tínhamos, na década de 80, 90, alguns eventos, alguns concursos. Nós até participamos de um juntos lá em Aragarças. Barra do Garças. Barra do Garças, né? Eu e o Edival participamos. Né? Então nós tínhamos aqui uma juventude naquela época entusiasta, né? Que era eu, o Edival, o Pio Vargas, o Birajara. Acho que era aquela turma ali que a gente tentava participar dos concursos aqui. Em 87, eu fiquei com a menção honrosa no concurso AGL da Academia Goiana de Letras, no concurso Agrobanco, que os três que analisaram as obras foram o professor Gilberto Mendonça, a professora Nelly de Almeida e o Coelho Vaz. E eu, quando fui buscar isso em 87, menino de 27 anos de idade, né, eu falava assim, Carlos Drummond lançou o primeiro livro aos 29 anos, então eu estou em tempo. Né? Mas esse livro não saiu em 87. E fui buscar os originais com o Zé Mendonça e o Gilberto tinha me dado o primeiro lugar. Então eu guardei esse original para mim, quer dizer, foi como se fosse isso é um prêmio à parte, nossa, demais. E 87, depois, as listas de poesia. A gente, nessa época, eu particularmente parei de fazer algo por aqui. Como surgiu a internet e o trabalho era uma coisa mais fechada, família e menino pequeno, acabei entrando nessas listas de poesias e tivemos
uma interação muito grande com poetas de São Paulo, do norte do país, através dessas listas. Nessa lista eu conheci o Guarabira, do Sai Rodrigues, Guarabira. Conheci várias pessoas, Silvana Guimarães, de Belo Horizonte, que é uma parente do Guimarães Rosa. Então reuni um pessoal legal nisso e a gente começou a fazer ali essa troca de ideias e isso deu um crescimento interessante. E eu me lembro que foi nessa lista de poesias, no PD Literatura, juntamente até com o professor Albert Scheier, que fez a orelha do livro, por sinal ficou maravilhosa, acho que até uma mulher à parte a orelha que ele fez. E nessa lista começou essa questão dos contos das mulheres. Da ideia, pois é. É isso que me chamou a atenção no seu livro, né? Nós vamos continuar a contar essa história no próximo bloco. Tá, perfeito. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Não some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje fala sobre literatura com o escritor Carlos Edu. Edivaldo? Pois é, Minhas Mulheres, Essas Ventanias. Cada conto é uma história de uma mulher, história de um nome, como é que é? O professor Albert Scheier, né, que fez a orelha, ele foi muito feliz em dizer que não tentemos analisar se são reais ou não. Mas um poeta é um grande fingidor, né? Quer dizer, então, dentro de todas essas mulheres, claro que há aquelas que são devaneios, que são sonhos, mas de onde que vem isso? Para a gente poder transformar isso numa escrita. Vem de situações que você passa, ou você imagina, ou até mesmo reações, questões reais mesmo da sua vida. Então, algumas mulheres são reais, outras são uma mistura, quer dizer. Então, eu abri essa concessão, né, para poder, em 49 contos, tentar colocar em cada uma delas uma característica, real ou não. Então fica mais ao encargo do leitor mesmo. Você, além de ser um poeta, um contador, um ambientalista, você também é um admirador e um cultivador da cultura deixada pelos Beatles. Você sabe tudo sobre os Beatles. Como é que é a sua convivência com essa legenda Beatles? Foi uma coisa muito interessante, porque ainda menino, eu tinha primos que tinham um conjunto de garagem, né? E na década de 60, meados da década de 60. E eu com 4, 5 anos de idade os visitava e o que eles tocavam? Beatles. E eu com 5 anos de idade achava que eles eram quem? Os Beatles. E depois de um tempo que eu percebi que eles não eram os Beatles, você nunca mais consegue desmentir uma criança, né? Então os Beatles foram como se fizessem parte da família desde aquela época, né? E esse interesse veio surgindo com aquela questão famosa de guardar o dinheiro da merenda para comprar os LPs, né? Acho que muito menino fez isso, né? Então eu corria nas lojas americanas ali, estudava no Ateneu Dom Bosco, saía correndo saber, chegou o disco novo do Paul McCartney, porque os Beatles já tinham separado em 69. Né? E em 69 eu tinha 9 anos de idade, quer dizer, mas ali com 10, 12 anos eu já tinha os discos do Paul, do George, do John separados que a gente ia atrás conforme saíam. Então foi uma relação nesse sentido muito forte. E chega até os dias de hoje, eu mantenho 2 blogs, né, de Beatles, que eu faço um trabalho de pesquisa de takes de músicas que não foram lançadas oficialmente. Então são ensaios, são gravações, porque naquela época eu tenho lá 40 rolos de fita passados em CD, com os Beatles 30 dias dentro do estúdio gravando Let It Be. Então eu tenho fitas ali de 15 minutos com 10 de silêncio dentro do estúdio. Aquelas coisas que existiam naquela época ainda. Porque hoje o artista que grava uma música, ele já leva a fita dele pronta de casa. Mas naquela época existia o ensaio, a briga, a discussão, isso tudo ficou gravado. E isso foi surgindo pela época da internet. Eu até digo que isso recrudesceu, né? Voltou à tona com a internet, muita coisa que a gente era menino, conhecia só os 13 discos dos Beatles. Hoje o que eu tenho lá de coisa... Né, material que não foi divulgado. Que não foi divulgado, impressionante a quantidade. Qual né? o endereço do blog, Carlos Edu? O blog ele é beatlesouttakes.blogspot.com e tem o beatlebox.blogspot.com,
onde tem aquelas crônicas e contos que vão um dia se tornar naquele livro. E vamos falar sobre ele lá na frente, né? Mas assim, mesmo nessa questão dos Beatles, todas as terças-feiras, às 9 da noite, eu contribuo lá com João Sobreira Rocha, lá na Rádio Universitária, no programa Beatlemania. Pessoal, 21 horas, toda terça-feira, AM 870, Universitária, Beatles, das 9 às 10, com a participação do Brasil todo pelo Face, pessoal de Guarapari, de Curitiba, São Paulo, entram e pedem música, e é uma hora de Beatles de uma maneira muito legal, Edivaldo. Beatles está vivo, né? Acredito que sim, cada vez mais, impressionantemente. E a música dos Beatles, a cada vez que a gente ouve, e se você retirar a voz e qualquer orquestra pode fazer ali uma gravação, e é um clássico, né? São clássicos. Paul McCartney esteve aqui em Goiânia, você foi ao show? Eu fui aos 4 que o Paul teve aqui no Brasil, né? Em São Paulo em 2010, no Rio em 2011, e 2012 foi aqui, né? Não, 2013 foi aqui, né? 2012 foi Florianópolis, que foi o show mais bonito dele no Brasil, com 35 canções. Ele cantou até Yellow Submarine. É? Foi fantástico. Mas lá não teve o Harold. O Harold não teve o Harold trouxe para Goiânia uma visão, né? Aliás, levou Goiânia a uma visão no mundo Beatle, né? Impressionante, porque o Paul, quando ele toca em algum local um pouco mais distante, ele tem um Harold de pelúcia que fica em cima do piano e ele sempre se refere a ele. Inclusive, mágico, né? Mágico. E, por exemplo, ele poderia muito bem ter levantado e ido embora, mas a grandiosidade do gênio, né, da pessoa que ele é, o que ele passou na vida, e saber o que é a arte, para quem ele toca, qual é o público dele, ele levou para o lado de brincadeira e criou um personagem, né? Que, inclusive, quando fizeram a reportagem de todos os estádios da Copa, que ele teve e nos que ele tocou, ele falou, não toquei, o Goiânia não esteve na Copa. Por que será? Será que foi culpa do Harold? Quer dizer, até quando não era para ser notícia, ele levou Goiânia a uma divulgação pela questão do Harold. E parece que no DVD, eu não vi ainda, mas no DVD recente que lançou, tem um clipe, essa passagem tem um clipe com ele, maravilhoso. Na música New, é um novo disco. Vamos voltar aqui ao que você escreve, ao seu livro, Minhas Mulheres, Essas Ventanias. Tem um conto aqui da página 63 que é Gisele. Eu não vou conseguir nunca interpretar o que você quis dizer, mas será que você poderia interpretar esse... Mas interprete, as mulheres eu convivi com essas mulheres 18 anos, fui realmente as vi andando pela casa, estava igual Antônio Moura, os personagens andando na casa e a mulher falando uma coisa ou outra, então acho que ela já está com autonomia, assim, dizer, o leitor já está com elas nas mãos para poder interpretá-las, acredito que sim. Vai lá, Doracino. Eu vou tentar. Vai lá. Talvez se a gente aproveitasse um ator aqui para fazer melhor. Né? Eu sou jornalista, não sou ator, mas vou tentar interpretar o que o Carlos Edu quis dizer com esse trabalho dele. A Gisele. Né? A Gisele. Ela era muito indecente. Onde já se viu? As sandálias da moda, muito bem entrelaçadas nas pernas, juvenis, davam um realce muito bonito à saia curta, meio plissada, em tom degradê. Que ousadia! A blusa, Jesus, a blusa, meio bufante, escandalosamente de mangas compridas e pretas. Nossa, que tesão! Gisele desfilava. Ela não vale a nada, consenso geral. Nesse mesmo dia, foi confeccionado um abaixo-assinado para que ela nunca mais entre assim aqui, na colônia de nudismo. Quer dizer, é aquela inversão, né? O que a gente o que a gente vê demais, será que está tão óbvio assim, né? Então é uma virada uma inversão de olhar, né? Que numa colônia de nudismo, a pessoa vestida é uma indecência. É uma indecência, alguém vestido assim numa colônia de nudismo. Bom, o seu livro
descreve essas mulheres com um tom poético para lá de interessante. Isso que me chamou a atenção no livro dele, sabe, Edivaldo? A construção lírica que você deu a cada um desses contos ou crônicas, né, o que está aqui nesse livro, Minhas Mulheres, essas Ventanias. Né? Porque, assim, quando eu escrevi o livro, eu tive uma preocupação muito grande na questão da poética em si. Apesar de ter uma linha narrativa, você percebe que é um livro que a qualquer momento você pode retornar a um conto dele, que ele tem uma carga poética grande, uma interpretação, leva a um outro pensamento, um devaneio, que é o que a poesia acaba fazendo. Tem uma linha que diz, né, que a poesia ela não é literatura, ela é arte, né, porque você não interpreta a poesia, e já o conto existe uma linha toda, é uma literatura. Então eu tive uma dificuldade, quando eu fiz o livro, em defini-lo, contos, mini-contos, prosa poética. Acabou que ficou mini-contos, mas o professor Alberto na orelha fala, isso não são mini-contos, isso é uma prosa poética, é uma poesia, quer dizer. Então acho que a literatura, a arte em si, já que é uma poesia, dá pra gente essa dubiedade, o que é realmente. Acho que isso até é o charme da questão. Né? Sem dúvida. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje fala sobre literatura e o nosso convidado, o escritor Carlos Edu. Edivaldo? Pois é, o Carlos Edu, como ele mesmo disse nos blocos anteriores, ele adiou um pouco essa retomada da literatura que começou aos 16 anos. Acho que a gente que vive num ambiente onde literatura não é profissão, acho que muitos escritores fazem isso. Eu, por exemplo, eu passei muitos anos praticamente sem escrever e só retomei depois da minha aposentadoria. Até porque você precisa manter a casa, afinal de contas, o homem mantenedor ainda é uma realidade. Né? Aí então, mas o Carlos Edu agora está a pleno vapor. Você vai lançar Delírios de Ícaro e Semente da Saudade. São livros que já estão aí... já prontos, já estão sendo preparados para ser lançados. Delírio de Ícaro, o que é? Delírio de Ícaro é poesia. Né? Ele é um livro que tem todo aquele levantamento dos meus poemas, dos anos até, né, nas primeiras lavras, né? Então eu fiz uma condensação no Delírio de Ícaro, que eu resumi como Delírio de Ícaro para ter um ponto lá no sentido de uma busca, ou ao amor, ou à liberdade, ou um objetivo. O Ícaro é aquela figura mítica que buscava o sol. O sol com asa de cera. Asa de cera, né? O poeta seria um Ícaro buscando o sol com asa de cera? Essa que é a grande questão, porque às vezes a gente vai com sede demais, ou não vai, ou vai despreparado. Então o livro tenta falar sobre exatamente essa busca. Essa fragilidade. Né? Essa quase impossibilidade do encontro. Né? Exatamente. Assim como também no livro das mulheres, voltando um pouquinho, que é um resgate ao olhar cuidadoso à mulher, a questão do namoro, a questão do flerte, a questão das dores de cotovelo, ouvindo Brad e ouvindo, né, aquelas músicas. Né? Então é um resgate a esse sentimento que hoje a gente vê muito volátil nas mídias sociais, na própria música, onde está o romantismo, não piegas, mas com o olhar cuidadoso, com a busca, né, da complementação. Não que um dependa do outro, que isso também já ficou fora né, hoje duas pessoas completas se encontram e só tem lucro. Né? Então o poeta teve que passar também por essas adaptações do relacionamento. Mas, assim, a minha preocupação com o Delírio de Ícaro, as mulheres, sempre a visão do respeito, do contato com o próximo, do obrigado, do por favor, do enaltecimento da relação humana. São os meus livros têm essa visão nesse sentido, da natureza, do próprio meio ambiente, Carlos esse Edu, respeito. Outro dia estava vendo uma entrevista com o Ferreira Goulart. Eu não sei se é um poeta da sua admiração. Demais. Inclusive, eu tive um caso muito interessante. Para mim, Ferreira Goulart é o máximo da poesia do Brasil de todos os tempos. Não sei se muita gente pode não concordar com isso. Mas o Ferreira Goulart estava dizendo o seguinte, viu, Doracino, que ele não escreve quando quer. É preciso que ele se espante
para que a poesia nasça do espanto dele. Ele só escreve se estiver espantado. Assim, talvez outras pessoas chamem de inspirado, né? Ele precisa estar inspirado para poder escrever. E ele diz que já tem alguns anos que não escreve nenhum poema, porque acha que ele já até perdeu a capacidade de se espantar, então ele não está escrevendo poesia. Só está escrevendo crônica e outras coisas, né? Você também precisa se espantar para escrever? Como é que é? É interessante, eu preciso ficar sozinho. Talvez exatamente por essa questão, depois que os meus meninos cresceram, meus filhos já são formados, né, tenho uma neta, quer dizer, dá para a gente assim, uma certa desenvoltura, e eu passei a procurar algo mais sozinho, desliguei um pouco das empresas que eu prestava trabalho como consultor e voltei mais para os projetos culturais e para os meus projetos pessoais mesmo. E esse não é nenhum enclausuramento, mas esse momento sozinho, para mim, ele é muito fecundo. É a hora que você se ouve, é a hora que você capta uma coisa ou outra, isso para mim é que me dá essa... Que te causa esse espanto. Que me causa esse espanto. Bom, nós estamos chegando aí já há mais tempo, né, para a gente conseguir. O programa vai chegando ao final, infelizmente nós temos um horário a cumprir. E nós agradecemos ao Carlos Edu, poeta, um escritor goianiense, né, pela entrevista. Carlos Edu, muito obrigado. Eu que agradeço, Doracina, pelo convite, Edival, né, foi muito bom esse papo e foi uma honra muito grande estar aqui. Agradeço muito. Então, Doracina, além desse livro de Delírios de Ícaro, ele está lançando também Semente de Saudade, que é um livro de contos, né? Então, o leitor que gosta aí de uma boa literatura, daqui a um dia pode encontrar esse livro também no Carlos Edu. Então, obrigado a você, obrigado a Carlos Edu, obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. Voltamos no próximo programa. Até lá. Some não.